Por isso, primeiro eu te expliquei os estágios, para depois te falar quais são, o que que a gente olha. Agora, de verdade, antes do CNPJ tem um CPF. Agora, João, o que você que é fera aí de startups, o que você olha para investir e fala assim, não, faz sentido? Quais são os pontos principais que você analisa? Bom, depende do estágio. Startup tem vários estágios. Tem um estágio iniciante, tem um estágio que ela está ali com 2, 3 anos, tem um estágio mais avançado que são. A gente trata startups como série de investimento num prazo de 10 anos. Num prazo de 10 anos, tudo pode acontecer. Inclusive, ela pode morrer, né? Pode não dar em nada. Então, nesses 10 anos, ela cresce que a gente tem termos para cada momento de crescimento. Então, lá desde a fase que ela está na aceleração, vamos lá, antes disso, na ideação, depois vai na cabeça, depois vai para um PowerPoint, depois do PowerPoint começa a validação, depois da validação vai desenvolver o produto, depois vai o produto, aí tem rodada de investimento, como anjo, que é o que eu fiz muitos anos como pessoa física, hoje eu faço como empresa também. Anjo, pré-seed, seed, que é o capital semente, série A, B, C, D, sopa de letrinha, até o IPO, que é quando essas empresas estão disponíveis para investimento em capital aberto, ou seja, nas plataformas de corretoras e bancos, né? Antes disso, o segmento, o mercado é privado. Só que nesse mercado privado tem vários tipos de investimento. E o que eu faço? Eu olho quando ela está ali na fase de anjo, que é uma fase no primeiro ano de vida, segundo ano de vida. Então, nesse estágio, Carol, é muito quem é o empreendedor que está propondo fazer aquilo. Então, a nossa análise nesse estágio é muito de que quem está apresentando aquele projeto e se aquilo faz sentido para o mercado. Se o mercado tem um tamanho suficiente para poder desenvolver aquele projeto, se esse projeto faz sentido, se não é só uma ideia louca ou que vai dar com a cara na parede ali na frente, ou se o Google vai fazer alguma coisa que vai acabar com o mercado dele, né? Então, no começo, é isso que a gente olha. Agora, um pouquinho mais para frente, aí entram as famosas métricas, que são índices que a gente analisa de uma empresa. Então, por exemplo, quanto custa, um índice que eu olho muito é o CAC. Quanto custa para adquirir um cliente? Qual o CAC dessa empresa? Tem outra métrica que a gente olha muito, é o lifetime value. Quanto tempo esse cliente da startup fica na base e não vai embora? O outro índice que a gente olha muito é o churn, cancelamentos. Quantos clientes cancelam por mês? Quanto maior for o churn, pior o resultado da empresa, porque ele tem um custo para adquirir, Mas depois ele não fica mas depois recorrente. ele não fica recorrente. Então, são essas coisas que a gente olha por etapa e por estágio. Então, por isso, primeiro eu te expliquei os estágios, para depois te falar quais são, o que que a gente olha. Agora, de verdade, antes do CNPJ tem um CPF. Sim. Então, quem é a pessoa por trás daquilo. E tem alguns sinais que, a meu dia a dia, é muito de receber empreendedores, né? E esses caras encontram comigo o tempo todo, no avião, no Uber, no banheiro, Não em tem sossego, hein, João? elevador, eu chamo de pitch elevator, né? No No elevador, aeroporto. no aeroporto, o tempo todo. Então, o que que eu tiro daquilo ali quando ele me apresenta o projeto? O empreendedor que chega e diz assim, João, eu vou ser unicórnio, empresa acima de $1 bilhão. João, eu vou mudar o mundo. Eu vou ganhar muito dinheiro, ser bilionário, vou sei lá o quê. Isso não me atrai. Porque isso é consequência do trabalho do cara. Sim. Mas o que que me atrai? João, sabe aquele problema tal? Eu resolvo dessa maneira. Perfeito, eu É acho. isso que me atrai. Não, porque esse negócio de também, vou ficar bilionário ou alguma coisa assim, também pode ser golpe, né? Tem muito, às vezes É ganância, às vezes golpista, né? o cara, vou ficar rico com esse projeto, você também vai ficar rico. Mas na verdade o que o João falou esse projeto resolve alguma dor, Isso. ele vai solucionar problema de milhões de pessoas, Uhum. né? E como é que é pra montar? Agora uma dúvida que eu tenho, João, você investe em projetos que já existem, por exemplo, o cara criou um aplicativo. Esse aplicativo ele já tem que existir, já tem que estar rodando, já tem que ter cliente, ou você faz também investimentos inicial, quando o cara tem só a ideia em mente, mas ainda não tem nada pronto? Se você é investidor e está assistindo esse podcast, eu te aconselho, não investe em ideia. Ideia precisa ser validada. E validação é quando você testa aquele negócio.
Né? E se você é empreendedor, tiver com a ideia, vá à frente. Hoje tem muitas ferramentas de validação e de mock-up e de MVP, que é mínimo produto viável, gratuitas. Então dá para ir antes de receber investimento, dá para ir um pouquinho mais à frente. Então o investidor profissional, ele não investe em ideias, ele investe quando o negócio começou a ter os primeiros clientes. Que a gente chama, que a gente diz que é pós-validação, quando ele foi validado. E é validando que se aprende. Então, o negócio validado, mesmo que pouco, ele dá os sinais positivos que esse negócio pode crescer e pode ir lá para frente um dia, né? Então, essa é uma questão. Quando esses empreendedores falam assim, João, eu vou ser uma empresa bilionária, né? Esse cara, eu sinto um pouco de pressa nele. Porque se a jornada de 10 anos, ele quer chegar a qualquer jeito lá na frente, rapidamente, não. É uma jornada. Isso aqui não é uma corrida de 100 metros. Isso aqui é uma maratona cheia de obstáculos, que dura 10 anos. Então, se ele chegar com 5 anos, com 6 anos, como tem vários casos, eu posso contar aqui vários casos que eu entrei com uma empresa com valores de 1 milhão, saí com mais de 100. Vários casos nossos, né? Então, mas esses caras tiveram paciência, resiliência, um dia atrás do outro. Tem que ter pressa, mas não pode ser apressado. Então, muito que eu vejo de erros de empreendedores é o cara muito apressado para ser bilionário, para ser unicórnio, para receber investimentos cada vez maiores. E vocês acabaram de ver o que aconteceu com esses investimentos cada vez maiores, malucos, que terminou a fonte secando, aquele momento de abundância, de dinheiro fácil para as startups acabou, né? Porque os juros ficaram muito mais altos, muito mais atrativo a renda fixa do que o venture capital, e essa é a verdade. O que aconteceu, só ficou no venture capital quem efetivamente vive do venture capital, né? E não um aventureiro, e não os fundos que... A gente tem casos, por exemplo, do Tiger Global. Pô, um hedge fund passou a fazer venture capital. Nada contra, mas, cara, o business dele era outro. E aí o cara vem para o mundo do VC, né? E o mundo do VC é um jogo de longo prazo. É porque a pessoa, ela quer ter a riqueza, ela não é um acontecimento, né, de um dia, ela é uma jornada. E as pessoas, elas têm a intuição, elas acham que é tudo muito fácil. Só que uma coisa é traçar uma ideia num papel, outra coisa é pôr na ação, né? Um plano de ação. Então é muito muito delicado isso. Empreendedores como o João, enfim, outros grandes, né, que tem por aí, eles sabem avaliar muito bem, né, dados e ideias, como é que vai sair do papel. Agora, João, quais startups que você tem hoje que são assim as que você vê que são um grande sucesso? Bom, eu não posso aqui ficar declarando quais são as startups, é que eu tenho 1.700 no portfólio. Certamente são Né? muito delas são seus ouvintes. Então ele vai dizer, o João não falou de mim. Exato. Não falou Vai criar uma ciumeira, vai criar uma ciumeira. Uma ciumeira danada. Mas assim, eu tenho startups em vários estágios, startups mais maduras. Então, quando essas startups começam a fazer novas rodadas de investimento, e se outro fundo de investimento aportou uma rodada superior em outro valuation maior, é sinal de que ela está progredindo, ela está crescendo. Não só tem a gente que é da Bolsa Nova investindo, tem outros fundos. Então, quando isso acontece, isso é um sinal muito bom. Isso é um ótimo sign para o mercado, quando outro fundo ou outro investidor aporta um recurso nessa startup. Então, assim, nós temos muitos casos. Eu prefiro concentrar essa resposta em dizer naquelas que a gente já vendeu. Porque por que a gente investe? Imagina o seguinte, eu como investidor, eu quero entrar num valuation adequado, técnico, não é Black Friday, não é descontado, e quero sair com o maior valuation possível, para ter um upside, para ter um ganho, né? Porque meu risco é muito alto no começo, percebe? Sim. Então, só para quem está nos assistindo entender, num prazo de 10 anos, quanto mais para frente eu investir, menor vai ser meu risco, só que maior vai ser o valuation. E o que eu faço? Eu tomo um risco maior, porque venture capital significa capital de risco. Eu tomo um risco maior, só que o valuation bem pequeno da empresa. Isso significa dizer que com o passar dos anos, ela vai subindo de valuation e meu risco vai diminuindo. Eu faço exatamente o contrário que a grande maioria dos venture capital fazem. Essa grande maioria dos venture capital prefere dar 10 milhões para uma empresa com menos risco. Concorda? Uma empresa mais madura. Eu prefiro pegar 10 milhões e dar para 20 empresas. Porque eu trato na tese da diversificação. Ela pode crescer, aquelas 20 podem crescer e ter, não, né? Se 50% morrer, eu tenho 10 que vão bombar e vão me pagar meu portfólio e gerar um IRR aí gerar um IRR de
28% ao ano, 30% ao ano, que tá ótimo. Percebe? Sim. Então, esse é o meu game, esse é o meu jogo do equity. É o jogo onde eu invisto para um valuation futuro daquelas companhias e faço na forma de diversificação. Por isso nós temos 1.700 empresas. Vamos ter 2.000, 3.000, 4.000. O número que você falou de 1.000 foi um número que nós comemoramos muito. No começo da Bossa, a gente queria ter 1.000. A gente passou esse número. Então, hoje, se metade do meu portfólio falecer ou quebrar, porque é normal uma startup, é normal uma empresa morrer com os primeiros 2 anos de vida, não é verdade? Sim. Sebrae, IBGE, todo No mundo Brasil fala isso. é. Sim. Não é assim? Você sabe qual é o meu número? Qual Diga aí, número? André, chuta um número, um percentual da Bossa Nova de empresas que morreram. Que morreram? Chuta aí um número. Uns 30%? 30%. E você, Carol? Eu acho que uns 25%. 25%. 6%. Nossa. 6% em 7 anos. Só 6% do nosso portfólio morreu. E como fazer o controle de tudo isso, Pois é, João? olha aquilo, pergunta aí. Porque é muita empresa, Muita né? empresa. Pergunta sensacional. Mas é só para chamar a atenção que 6% é muito pouco. Então, se eu faço investimento de alto risco e eu entro num valuation menor, diversificado, eu estou comprando apenas uma opção daquela empresa, é um business de opções, eu estou comprando uma opção daquela empresa para converter no futuro, porque eu não entro de sócio, eu não entro no contrato social daquela empresa. Então, eu consigo entrar em mais empresas porque eu tenho apenas uma opção. Lá na frente eu converto ou não. Então, eu estou emprestando um dinheiro, como se eu estivesse emprestando um dinheiro para ele em garantia do equity dele, né? Então, isso é uma estratégia de pulverização, de diversificação. Não é? E aí, qual foi a tua pergunta, André, que eu esqueci? Como controlar tantas empresas, E aí, essa diversificação vai trazer um monte de empresa pro teu portfólio. As grandes maioria dos venture capital brasileiros fazem 4, 5 investimentos por ano. Eu faço 10 ao mês. Nossa, é muita coisa. 10 ao mês. Então tem que ter uma baita estrutura e a gente tem uma baita estrutura para atender isso. Então, como é que cuida? Primeiro, sistemas. Automatizamos tudo. Tudo processo, tudo inteligência artificial, tudo e muita gente para analisar e para cuidar. Nós temos uma área chamada Rede Bossa, que é uma rede onde os empreendedores ficam lá dentro e tem 2 eventos por mês, online e presencial. Temos um time para cuidar dessas startups e temos mais de 3 milhões de benefícios para eles, que são Amazon, Google, serviços gratuitos, pagos com desconto, que eles usam da gente. Então a rede é uma comunidade. E como comunidade eles se ajudam. E nós gerenciamos essa comunidade. É uma forma de você não ter que estar pegando na mão, porque eu não pego na mão de nenhuma startup. A não ser que ela me demande. Se você for olhar aqui no meu WhatsApp, tem pedido de 20 startups aqui. Para quê? Ah, João, me conecta com a Carol, me conecta com o primo, me conecta não sei com quem, me ajuda não sei o quê. Então, eu faço, o meu time faz meio que essa ponte, e isso é um serviço que a Bossa Nova ajuda ele. Tô com problema contábil, tô com problema jurídico, a gente tem lá o serviço para ajudar eles. Então é assim que a gente cuida. Obviamente, não é um cuidado muito hands-on dentro da empresa dele, eu não faço gestão na empresa dele, até porque eu não entro para ser sócio, não entro para dar ordem, não entro para ficar. Eu entro para sair. Para Percebe? vender mais caro, para investir e depois ganhar. Ganhar. Recuperar o investimento com lucro, Recuperar o investimento com lucro e, diga-se de passagem, eu não tenho volatilidade. Eu não tenho nenhuma volatilidade do mercado acionário. Por quê? Porque eu não estou exposto ao mercado público, eu estou no privado. Então, só depende da startup fazer acontecer seu resultado, as suas metas, para poder eu vender com um valuation maior. E para quem que eu vendo? As grandes empresas. Exato. Muitas startups acontece isso, né? Começa a crescer e depois alguma empresa grande vai lá e compra. Aí incorpora, né? Incorpora a tecnologia, incorpora o serviço, incorpora os empreendedores, porque está faltando talento. Então, putz, esse empreendedor é muito bom, vem aqui trabalhar para mim.